meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao programa Cenário Bíblico. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou fazer o segundo vídeo sobre a salvação dos judeus. Até porque, pessoal, eu fiz um vídeo falando sobre este povo judeu e houve muitas perguntas sobre esta questão que é um tanto burocrática, não é verdade? E a pergunta que não quer calar é a seguinte: os judeus estão salvos ou estão perdidos? E essa pergunta é sistemática porque existem várias categorias de judeus. Eu falei isto no outro vídeo também. E as categorias mais populares são aquelas dos judeus de sangue, não é verdade? Judeu descendente de Abraão, realmente, judeu de sangue. E a segunda categoria, que é chamada de judeu prosélito, ou judeus prosélitos, que são pessoas de outras nações e se unem a Israel através das leis. Ou seja, uma pessoa de outro país vai até Israel e adotam as leis judaicas. Exatamente. As 613 leis de Moisés, aquela questão dos sábados, a questão também da circuncisão. E esta pessoa, mesmo não sendo judeu de sangue, se torna um judeu prosélito, ou seja, um judeu emprestado, tá bom? Emprestado. Isto é muito, pessoal, sério. E eles, no decorrer dos anos, se torna realmente um judeu, porque a família desta pessoa prosélita se unem em casamento com os judeus de sangue, e aí essa família passa a ser judeu. Porém, é chamado de prosélito. Ou seja, não é um judeu verdadeiro, de sangue, e sim um judeu nacional. Tá bom? Então estas são as duas qualificações de judeus. E aí, pessoal, entre estas duas qualificações, judeu de sangue e judeu prosélito, duas qualificações. Então, dentro dessas duas qualificações, existem os judeus que são unicistas, chamados de judeus ortodoxos. E também existem os judeus messiânicos, que são judeus que seguem ao Messias, a Jesus. Então, pessoal, essa questão dos judeus é muito burocrática. E aí surge aquela pergunta: os judeus serão salvos? Então, pessoal, se esse judeu é um judeu messiânico, que acredita na Bíblia, no Novo Testamento, e ele acredita em Jesus, não é verdade? Ele já está salvo. É um judeu messiânico, um judeu que confessou a fé na graça, já está salvo. E isto todo mundo sabe, não é verdade? Agora, se esse judeu for um judeu ortodoxo, será que ele está salvo? Ou seja, se esse judeu não acredita em Jesus, ele só acredita em Deus, ou seja, ele é unicista. O que é um judeu unicista? É um judeu que acredita em um único Deus, somente em Deus. Ele não acredita no Espírito Santo, ele não acredita em Jesus, ele só acredita em Deus. Eu falei isso também no outro vídeo, tá bom? Então assim, pessoal, será que esse judeu que acredita somente em Deus e rejeita a Jesus, ele está salvo? Esta é uma pergunta que não quer calar, não é verdade? Até porque, pessoal, o judeu ortodoxo, ou seja, o judeu que é unicista, ele só acredita no Antigo Testamento, chamado de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Penta significa 5 e teuco significa livro. Então, pessoal, os judeus ortodoxos, unicistas, que só acreditam em Deus, eles também não acreditam no Novo Testamento.
acreditam na Torá, ou seja, eles só acreditam no Antigo Testamento, principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, chamada de Pentateuco. Tá bom? E a pergunta é a seguinte: o judeu ortodoxo que não acredita em Jesus está salvo ou está perdido? O que você acha? Se alguém fizer essa pergunta para você, o que você responderia? Porque, pessoal, a maioria dos brasileiros evangélicos dizem que os judeus que seguem a lei de Moisés vão para o inferno. Mas o povo de Israel que segue a lei de Moisés, eles são dizimistas, eles são ofertantes, eles guardam o Antigo Testamento, eles, em sua maioria, se arrependeram dos seus pecados. Então, eles cumprem uma série de exigências da Bíblia Sagrada. Aqui no Brasil, por exemplo, nós evangélicos falamos o nome de Deus todos os momentos. Os judeus ortodoxos, que não servem a Cristo, mas servem a Deus, eles têm receio de falar o nome de Deus em qualquer ocasião. Por exemplo, um judeu sistemático que segue a lei de Moisés é tão prudente que quando fala o nome de Yahvé, o nome original, né, Yud-Heh-Vav-Heh, ele vai ao banheiro e escova os dentes. Os judeus ortodoxos que seguem a lei de Moisés é tão sério com as leis de Deus que quando ele escreve um texto da Bíblia, eles queimam a caneta para que aquela caneta não seja usada novamente para escrever uma coisa pornográfica. Então, quando eles escrevem um texto da Bíblia, eles acham que a caneta já ficou santa e eles queimam a caneta. Um judeu ortodoxo, que nós dizemos que eles vão para o inferno, não é verdade? Porque eles não acreditam em Cristo, só acreditam em Deus, mas eles são tão sérios que quando ele escreve um texto da Bíblia com a caneta, ele queima a caneta, escova os dentes e depois, pessoal, ele vai ao banheiro tomar banho. Exatamente. Depois do culto, eles tomam banho em reverência ao nome de Yahvé, ou de Yud-Heh-Vav-Heh, que é o nome de Deus original, derivado aí do tetagrama, né? Das 4 letras principais do nome de Deus, né? Eu sou o que sou, o tetagrama. Então, pessoal, esses judeus ortodoxos que seguem a lei de Moisés são pessoas sagradas, pessoas que guardam os mandamentos, pessoas que têm uma santidade terrível à vista dos cristãos, né? Os cristãos brasileiros, pelo amor de Deus, não é verdade? Nas redes sociais e até na televisão, você não sabe quem é crente, você não sabe quem é descrente, você não sabe quem é católico. Não é verdade? Seja sincero. Agora, se você pegar um judeu ortodoxo que serve a Deus, tá bom? E colocar diante do cristão, o cristão vai levar uma surra. Porque essas pessoas, judeus, apesar de não seguir a Cristo, eles guardam a lei de Moisés tão seriamente que, às vezes, alguns cristãos brasileiros não chegam nem perto em questão de santidade, em respeito, em compromisso com a obra de Deus, não é verdade? Os cristãos brasileiros, às vezes, não faz uma consagração por mês. O judeu ortodoxo tira todo sábado para consagrar diante de Deus. Os judeus ortodoxos não comem carne de porco, não comem uma série de carnes que são prejudiciais à saúde física. Então eles guardam o corpo para Deus, eles preservam o corpo deles para Deus, não é verdade? Agora, pessoal, este judeu ortodoxo, unicista, eles não confessam a Cristo. Eles só adoram a Deus. Isto aconteceu, pessoal, porque na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, Jesus, pela lei de Moisés, foi descrito como um rei poderoso, como um rei grandioso, como um rei que dominaria as nações com vara de ferro. E aí, no Novo Testamento, Jesus apareceu montado em um jumento.
não é verdade? E aí o povo de Israel não tiveram esse entendimento. Os olhos deles não foram abertos para Cristo, para Jesus. E eles, em sua maioria, decidiram ficar com a lei de Moisés. Tá bom? Muitos judeus se converteram a Cristo. Por exemplo, Pedro, João, Tiago, não é verdade? 12 apóstolos ao todos, 70 discípulos judeus, 120 que estavam orando antes do Pentecoste, não é verdade? Em Atos capítulo 1 fala sobre isto. No Pentecoste, 3.000 almas se converteram a Cristo através da pregação de Pedro, não é verdade? Depois, 5.000 almas de judeus se converteram a Cristo novamente. Então, pessoal, muitos judeus naquela época se converteram ao cristianismo. Por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um judeu, não é verdade? Da tribo de Benjamim, e ele seguia a lei de Moisés de forma errada, mas ele seguia. Mas quando Jesus se revelou dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele se converteu ao cristianismo. Então, pessoal, Paulo saiu do judaísmo, ele era ortodoxo. Paulo era um judeu unicista que só servia a Deus, tá bom? Ele se tornou messiânico, ele se tornou evangélico, cristão, Paulo, tá bom, pessoal? Isso é muito importante porque muitas pessoas dizem o seguinte: Jesus veio para os seus e os seus não receberam. E muitas pessoas, por falta de entendimento, dizem que este povo que não recebeu Jesus foram os judeus. Mas estão errados, pessoal. Os judeus aceitaram a Cristo. Muitos judeus aceitaram a Cristo. Milhares e milhares. Então, pessoal, quando a Bíblia diz: ele veio para o seu e os seus não receberam, o texto está dizendo o seguinte: Jesus veio para os seus semelhantes. Jesus veio para os humanos, mas os humanos semelhantes não o receberam, tá bom? Mas todos os quantos o receberam, dentre os humanos, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, muitas pessoas erram gravemente quando vai traduzir o livro do Evangelho de São João, capítulo 1. Ele, Jesus, veio para os seus semelhantes. Tem que abrir parênteses, semelhantes. Mas os seus semelhantes não receberam. Mas todos quantos entre os seus semelhantes o receberem, deu-lhe o poder de serem feitos ou considerados filhos de Deus. Claro que são filhos adotivos, não é verdade? Filhos adotivos, tá bom, pessoal? Como Pedro fala, como Paulo fala, que somos filhos adotivos de Deus, através de Jesus, tá bom, pessoal? Então, pessoal, esse povo de Israel, eles são unicistas, ou seja, eles são ortodoxos, acreditam somente em um Deus. E a pergunta fica no ar: eles estão salvos? Porque nós não podemos julgar este povo dizendo que vai para o inferno. Porque em Êxodo 20 e em Deuteronômio, capítulo de número 6, na lei de Moisés, está escrito o seguinte: o povo de Israel não pode adorar ninguém além de Deus. E no Novo Testamento chegou Jesus. Então o povo seguiu a lei de Moisés, que diz que não poderia adorar ninguém além de Deus. Então o povo de Israel, baseado na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, não podiam adorar a Jesus. Porque a lei de Moisés proíbe adorar um humano, proíbe adorar qualquer ser além de Deus. E Jesus chegou aqui na terra, no Novo Testamento, dizendo que era humano. O
próprio Jesus disse, o Filho do Homem. Então, pessoal, Jesus era humano. E a lei de Moisés proíbe adorar humano. E então, naquele tempo que Jesus começou a pregar, o povo de Israel ficou dividido, né? Uma parte seguiu a Jesus e os seus discípulos, e a outra parte ficou com a lei de Moisés, guardando a lei de Moisés. Tá bom? E eles guardam a lei de Moisés com muita sinceridade. Com muita sinceridade. Então, pessoal, a nação de Israel foi dividida em duas qualificações, ou seja, em dois grupos. Um grupo que seguiu a lei de Moisés e um grupo que seguiu a Cristo. E aí, aqui no Brasil, por exemplo, a maioria dos evangélicos, ou seja, 90%, dizem que estes judeus vão tudo para o inferno. E aí, provavelmente está, não é verdade, fazendo. E aí, pessoal, provavelmente esta pessoa está julgando uma causa prematuramente. Porque existem realmente várias profecias do Antigo Testamento que dizia que o Cristo seria um Cristo humano, como o livro de Isaías 53 e outras partes da Bíblia, como o Salmo 22, que fala que o Messias seria humano, não é verdade? Porém, pessoal, existem muito mais profecias que falam. Porém, pessoal, a maioria das profecias do Antigo Testamento apontava para um Cristo poderoso e não um Cristo que morreria em uma cruz. E por tudo isto, e aí, pessoal, o povo de Israel ficou dividido em dois grupos. Os ortodoxos, unicistas, não é verdade, que acreditam só em um Deus, e os evangélicos, ou seja, os cristãos, que acreditam no Pai, Deus, no Filho, Jesus e no Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Tá bom, pessoal? Então foi dividido aí esses dois grupos. E aí a pergunta terrível, né? Será que esse povo que ficou com a lei de Moisés vão para o inferno? Então, pessoal, é importante lembrarmos que existem 70 versículos do Novo Testamento que diz o seguinte: aquele que rejeita o Filho Jesus, rejeita o Pai, que é Deus. Olha que versículo forte, não é verdade? Aqui no livro de Mateus, capítulo 10. Isto é muito sério. Outro versículo, João 14, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai sem passar por Jesus. Não é verdade? Outro texto importantíssimo é aquele que está registrado no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, quando o apóstolo Pedro fala o seguinte: em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nem um outro nome é dado. Então, pessoal, existem realmente vários versículos da Bíblia Sagrada que provam que você, ou eu, ou qualquer pessoa, tem que passar por Cristo. Mas será que existe também algum versículo da Bíblia que prove que os judeus ortodoxos, unicistas, que servem à lei de Moisés, eles estão perdidos, eles vão para o inferno? Será que tem um versículo diretamente falando sobre isso? Ou será que na Bíblia Sagrada vamos encontrar um versículo que diga que esses judeus ortodoxos, unicistas, que servem somente a Deus e não reconhecem a Cristo como Salvador, será que eles vão para o céu? Será que eles estão salvos? Existe algum versículo para balancear essa história? Então, pessoal, é exatamente por isto que eu estou fazendo esse vídeo, tá bom? Porque na mesma medida que não existe um versículo dizendo que estes judeus vão para o inferno diretamente, também não existe um versículo dizendo que eles vão para o céu.
se esse judeu, ele é um judeu ortodoxo, tá bom? Ortodoxo, que segue somente a Deus, é unicista, tá bom? E ele é um judeu santo, é um judeu que guarda os mandamentos, a Bíblia não diz que ele vai para o inferno, tá bom? Porque ele está guardando os mandamentos, tá bom? Então, se esse judeu é ortodoxo, unicista, ou se ele é cristão messiânico, se ele for uma pessoa santa, ele vai alcançar a salvação, independente dessas duas qualificações, ou seja, independente do grupo, tá bom? O que importa, pessoal, é o seguinte, é a fé que ele tem na pessoa de Deus e também a qualificação de obras. Porque a Bíblia diz, se você tem fé, mas não tem obra, aí não adianta nada, não é verdade? Isso está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 2. A fé sem a obra é morta, tá bom? Então, o judeu messiânico, ele tem fé e obra em Cristo. Agora, pessoal, o judeu ortodoxo, ele tem fé e obra em Deus. Sempre teve esta diferença. E é por isso, pessoal, que a maioria das pessoas evangélicas brasileiros dizem que esses judeus ortodoxos, unicistas, vão para o inferno. Então, pessoal, este assunto é muito burocrático. Você não pode julgar um judeu dizendo que ele vai para o inferno, tá bom? E também você não pode julgar um cristão dizendo que ele vai para o céu. Isso depende de obras, de fé. Então, pessoal, vamos tentar desempatar essa história entre judaísmo, não é verdade? Ortodoxos e os judeus messiânicos, não é verdade? Vamos desempatar. E como que vamos desempatar ou resolver esse assunto? Pessoal, através da Bíblia Sagrada. Porque em Mateus, capítulo 7, Jesus disse o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à salvação. Então, pessoal, observe que Jesus colocou uma porta e um caminho. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus fala da porta, que é a porta da graça, para os judeus messiânicos, não é verdade? E para nós que somos também cristãos, né? Vamos entrar pela porta da graça. E também Jesus fala sobre o caminho apertado. Então, pessoal, na verdade, existe uma outra alternativa, além da graça. Por exemplo, sempre houve uma outra alternativa além da graça. Por exemplo, antes da lei de Moisés, já existia muitas pessoas que foram salvos nas 7 dispensações, não é verdade? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e reino. 7 dispensações. E em todas elas, do passado, né, inocência, consciência, governo humano e lei de Moisés, houve salvação. E aí entrou a graça, com mais salvação. E depois veio o reino, no milênio, com mais salvação. Então, pessoal, não é só pela graça que uma pessoa será salva. Por exemplo, existem pessoas que vivem pela lei da consciência, porque eles não ouviram falar da graça, eles não ouviram falar de Jesus, eles não ouviram falar da lei de Moisés. Então, eles têm a lei da consciência, implantada por Deus no jardim do Éden. E eles seguem a lei da consciência, a lei da moral, que não pode matar, que não pode roubar. E essas pessoas que seguem a lei moral, a lei racional, elas estão salvas também, mesmo sem conhecer a lei de Moisés, mesmo sem conhecer o cristianismo. Elas estão salvas por outras alternativas, outras portas que Deus abriu no decorrer dos anos. Porque a lei de Moisés aponta para Cristo. O sangue dos animais apontam para Cristo. Os animais sacrificados apontam para a cruz. Então
Então, dentro da lei de Moisés tem graça. Dentro da lei de Moisés tem vida. Exatamente. É porque muitas pessoas não aceitam isto. Mas em todas as dispensações haverá graça. Em nosso tempo, temos graça superabundada. Ou seja, agora houve o derramamento da graça. Nós estamos na graça e neste período de graça, nós estamos cheios de graça, cheios de favores imerecidos, não é verdade? Mas no Antigo Testamento havia graça em porção menor, mas havia. E por esta graça de porção menores, as pessoas eram salvas. Isso é muito importante. Pelo Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É por isto que quando você abre a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, você vai encontrar a passagem dizendo o seguinte: e Noé achou graça. Noé achou graça. Eu falo sobre essa questão da graça de Noé aqui neste livro. A revelação completa do livro de Gênesis. Eu mesmo escrevi este livro, com 700 páginas. Este livro é considerado o melhor livro de 2019, tá bom? Com mais de 1.200 detalhes que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Se você quiser saber muito mais sobre este livro, ligue através desse telefone que está aqui do meu lado esquerdo ou mande uma mensagem de WhatsApp, tá bom? Aqui na descrição tem um link para você saber mais sobre este livro poderoso. Este livro de 2019, um dos melhores, tá bom, pessoal? A revelação completa do livro de Gênesis, onde eu vou trazer detalhes importantíssimos que você que está me assistindo nunca ouviu falar. Pode ter certeza, adquira imediatamente. Então, pessoal, Noé achou graça. Noé achou graça, porque tinha graça no Antigo Testamento. Antes da lei de Moisés já tinha graça, tá bom? Então, pessoal, hoje, um judeu que está na lei de Moisés, ele também está na graça, em uma graça menor, mas ele consegue encontrar a salvação pelo caminho estreito, tá bom? Nós estamos na graça, eles estão na lei, caminho estreito, mas eles podem encontrar a salvação. A lei de Moisés, na verdade, é como se fosse um pavimento, uma estrada antiga, um pavimento, uma pista antiga, tá bom? E Jesus veio e fez uma pista nova. Então quem está na graça está na pista, no pavimento novo. Quem está na lei de Moisés está no pavimento antigo. Lá também chega no céu, mas tem muita dificuldade, muito buraco, muita ponte quebrada, etc, etc. Claro que isso é uma tipologia, tá, pessoal? Mas o apóstolo Paulo falou que a lei de Moisés é uma cédula riscada. Você pega uma nota de real e risca ela todinha. Isto é a lei de Moisés, uma nota riscada. Agora, a graça é uma nota nova, tá bom, pessoal? É uma cédula nova. A cédula nova é a graça em Cristo. A cédula antiga é Moisés e a lei de Moisés. Tá bom, pessoal? Então, quem quer ficar na lei de Moisés vai andar em uma estrada velha, em um pavimento ruim, com pontes quebradas, não é verdade? Muito buraco na estrada. Mas ele vai chegar lá. Chega atrasado, né? Entre aspas, mas chegam, tá bom? É mais ou menos isso. Tá bom, pessoal? É mais ou menos isso. Agora, pessoal, em João capítulo 10, Jesus falou o seguinte: existem algumas ovelhas que não são desse aprisco. Então, quando Jesus fala que existem algumas ovelhas que não são desse aprisco, Jesus está falando dos gentios que viriam para a graça. E está falando também, indiretamente, dos judeus ortodoxos. Jesus falou: existem algumas ovelhas que não são deste aprisco, da graça. Mas importe que também eu os salve. Importe também que eles ouçam a minha voz. Então, os judeus ortodoxos, unicistas, que seguem a Moisés, a lei de Moisés, eles conseguem ouvir a voz de Deus. Isso, pessoal, é o que o texto da Bíblia, indiretamente,
indiretamente está apontando, tá bom? Porque cada texto da Bíblia tem 3 ou 7 significados. E alguns dos significados são estes, tá bom, pessoal? Por exemplo, na pesca maravilhosa. Vamos pegar aqui a pesca maravilhosa. Pedro significa graça. Pedro lançou a rede, pegou bastante peixes pequenos e 150 peixes grandes. A rede estava quase rasgando, ou seja, o cristianismo estava quase rasgando. E aí Pedro dá sinal para os outros barcos. Os outros barcos apontam para a lei de Moisés, não é verdade? Aponta para as pessoas que estão na lei da consciência, que estão na lei moral, tá bom? E aí Pedro dá sinal. E as pessoas vêm e ajudam a salvar os peixes. Então, pessoal, não podemos menosprezar os judeus que seguem a lei de Moisés. Não podemos. Eles são unicistas, mas ele é a base do cristianismo. Eles são unicistas, mas ele é a base da fé. Tá bom? Eles são a base da fé. A fé de Abraão deu origem, aos judeus. E a fé dos judeus deu origem, não é verdade, ao cristianismo. Isto é muito sério, pessoal. Então nós temos raízes. Você que está me assistindo é o galho, mas a tua raiz é o judaísmo. Foi de lá que você veio. Foi de lá que a graça veio para a tua vida. Isto é bíblico. Aí você pode falar, pastor, mas a minha graça veio por Jesus. Lógico, mas Jesus é judeu. Jesus é filho do homem, judeu. Tá bom? Então, teve que passar por Jesus a graça que está em você. Então você também faz parte do judaísmo indiretamente, mas faz. Tá bom? Então, pessoal, existem várias passagens da Bíblia que provam, tá bom, que os judeus são pessoas de grandes qualificações. Outro detalhe que eu coloco para vocês, Cornélio, no livro de Atos, capítulo 10. Cornélio não era cristão. Cornélio, ele tinha fé nas obras de Moisés, na lei de Moisés. E aí, Jesus deu uma revelação para ele, falando, Cornélio, vem para a graça. Porque quem está na lei de Moisés está salvo quando ele é fiel, tá bom? Um judeu fiel, unicista, está salvo. Mas ele está numa estrada ruim, em um pavimento ruim, em pontes quebradas, em estradas esburacadas. E agora Jesus tirou Cornélio do pavimento ruim e colocou na estrada do cristianismo, da graça instituída por Cristo. Está entendendo? Então, observe que Cornélio, antes de aceitar a Jesus, já era salvo. Porque Deus estava ouvindo a oração de Cornélio antes dele aceitar a Cristo. Essa história, pessoal, eu repito, está em Atos 10, tá bom? O jovem rico é um outro exemplo. Ele chegou para Jesus e falou, bom mestre, o que farei para entrar no reino dos céus? Jesus disse, guarda a lei e você já está salvo. Pode observar o texto nos originais. E aí ele falou, eu já tenho guardado a lei, o que me falta? Aí Jesus falou, se você quiser ser perfeito, ou seja, se você quiser um galardão maior, saia da lei de Moisés e vem para o cristianismo. Está entendendo? Então Jesus disse para ele, venda tudo e me siga. Porque na lei de Moisés você já está salvo, mas você vai chegar atrasado, entre aspas. Você vai apanhar muito nessa estrada. Você vai sofrer muito nesse pavimento. Você vai sofrer muito nessa cédula arriscada. Não é verdade? Então venha para o cristianismo e eu te dou um tesouro no reino dos céus. Venha ser meu apóstolo. Venha ser perfeito. Tá bom, pessoal? Então essa história do jovem rico está em Mateus 19. Tá bom? Ele já estava salvo na lei de Moisés. E Cristo falou para ele, se você quer ser perfeito, vem para a graça. Vem para o cristianismo. Então, pessoal, não podemos julgar uma pessoa que está na lei dizendo que vai para o inferno. Porque Jesus disse que o jovem, na lei de Moisés, já estava salvo. Isso é muito importante, tá bom? Observe, por exemplo, que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos 9, diz que o remanescente do povo de Israel será salvo. Os remanescentes
remanescente do povo que não crê em Cristo, tá bom? Não crê em Cristo, eles acreditam na lei de Moisés. O remanescente será salvo. Eles são as 10 virgens. E aí, tá bom? Eles vão seguir a Cristo e a noiva. A noiva entra para o casamento. Então, as 10 virgens são os judeus ortodoxos que vão acompanhar Cristo e a noiva no casamento. É porque muitas pessoas interpretam esse texto errado. Eu estou aqui buscando os originais hebraicos para passar para vocês, tá bom? Muito bem, pessoal. Eu estou terminando esse vídeo dizendo o seguinte: os judeus ortodoxos estão salvos, tá bom? Pelo menos isto é a opinião de muitas pessoas. Porém, o galardão do judeu que está na lei de Moisés é menor, porque eles não conseguem fazer muito pela lei de Moisés. Porque a lei de Moisés é ultrapassada. Pode salvar, mas está ultrapassada. Está entendendo? A lei de Moisés leva até Deus, mas atrasa, porque o caminho, o pavimento é antigo. A lei de Moisés também é uma cédula, uma moeda corrente. Tá bom? Isto é bíblico. A lei de Moisés é uma cédula antiga, suja, mas continua sendo uma moeda corrente. Tem valor, mas é um valor baixo. Por isto, todos os judeus ortodoxos também receberão seu galardão, mas são um salário baixo, pequeno, tá bom? E quem está na graça tem um salário alto. Essa história você pode acompanhar no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11. Também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E a Bíblia diz em Mateus 22, versículo 30, que lá no céu nós seremos como os anjos. Como que é o anjo? Anjos maiores e anjos menores. Anjos poderosos e anjos fracos. Não é verdade? Então, pessoal, quando você abre a Bíblia no Apocalipse, João foi adorar o anjo. E o anjo disse: eu sou o teu empregado. Então lá no céu vai ter gradualidade de pessoas. Aqueles que mais trabalharam, salário melhor. Não é verdade? Aqueles que menos trabalharam, menos salário. É por isto que os judeus ortodoxos, unicistas, que só acreditam em Deus e que está nesse pavimento ruim, nessa cédula atrasada, serão salvos, porém o salário deles serão baixo. Aí, pessoal, eles vão entrar no céu pelo caminho e não pela porta. E além disso, eles serão empregados. Nós seremos como os anjos, tá bom? Anjos fortes e anjos fracos. Anjos senhores e anjos também que são empregados. Como fala o livro do Apocalipse, capítulo 19, Apocalipse, capítulo 22. Anjos que são empregados um do outro. Por que isto vai acontecer? Porque aqui na terra, muitos trabalharam na lei da graça. E a lei da graça te oferta. A lei da graça te abençoa. A lei da graça vai te superabundando em graça, em poder. Tá? A graça é o amor imerecido. A graça, ou pela graça, você é abençoado. Tá bom? Até quando você dorme, você é abençoado. Pela graça, até quando você dorme, você está sendo assalariado. Dia e noite. E pela lei de Moisés, é complicado. Pela lei de Moisés, você tem que fazer uma porção de coisas. Sacrifícios, não é verdade? Etc, 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 etc. Então, pela lei de Moisés, o salário é baixo. E no futuro, os judeus ortodoxos serão servos dos judeus messiânicos. Pelo menos é isto que a maioria dos especialistas acreditam. Tá bom, pessoal? Então, eu tentei desempatar a história, mas ficamos assim, pessoal. Esse estudo ainda merece uma boa análise, tá bom? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir o meu vídeo e também de adquirir o livro, A Revelação Completa do Livro de Gênesis. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra.
Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372-7723